Você quer abrir uma loja virtual em 2026, ou talvez criar um site de vendas, começar nos marketplaces, ou até mesmo já iniciou uma operação, mas sente que simplesmente ela não decola? Antes de você vender qualquer produto físico na internet, existe um segredo que os amadores ignoram. Você precisa se planejar no mínimo 20 pontos. Pontos estratégicos antes de escolher sua plataforma ou subir seu primeiro anúncio. Sem esse alicerce, você está apenas contando com a sorte. Meu nome é Andrea Nussi, estou no e-commerce há 22 anos. Ao longo dessa jornada, eu já tive um e-commerce que faturou mais de 800 milhões, gerenciei centenas de projetos de implementações de lojas virtuais e marketplaces. Eu já vi de tudo. Vi empresas gigantes que eram potências no varejo físico, mas que não decolaram no digital. Por quê? Porque elas simplesmente não tinham um processo estruturado. Elas achavam que simplesmente aquilo que elas faziam no físico, elas iam fazer também no digital. E aí, com duras penas, aprenderam quando era exatamente assim. E também já vi pequenos empresários que iniciaram no e-commerce, ou iniciaram uma loja ali no marketplace, ou melhor, eles eram sellers no marketplace, e decolaram. Por quê? Porque aprenderam o jogo. Aprenderam realmente que o e-commerce é outro mundo. Veja você, a Netshoes, e veja aqui a Centauro. A Netshoes entrou muito antes no e-commerce, no varejo online, e ela hoje está na frente. Dificilmente a Centauro pega no online. Mas no varejo físico, quem que é maior? A Centauro. Ela está ganhando terreno, nós estamos vendo isso cada ano mais, ela até é a empresa que mais cresce, porque ela aprendeu esse ecossistema de unir o omnichannel, que é o varejo físico com online, que nós vamos comentar aqui também. Mas no final, se você não quer ser mais uma estatística de falha ou de empresa que não decolou, que simplesmente encerrou a operação, eu vou te entregar agora o mapa que eu uso na agência onde eu estou como diretor e que sou contratado para dar consultoria. E nós vamos direto para o ponto número 1 desse checklist vital para você abrir uma loja virtual de sucesso em 2026. E para você que quer escalar, iniciar uma operação, entenda isso. O sucesso não está nas ferramentas ou plataformas de loja virtual, mas sim no planejamento antes de escolher sua plataforma. Você precisa responder a esse checklist estratégico de 20 pontos. Eu vou te guiar para cada um deles e tenho certeza que no final desse vídeo você vai estar muito mais preparado e vai poder seguir esse checklist, essas 20 perguntas, antes de ir lá escolher uma plataforma de loja virtual e apertar o botão. Antes de começar aqui o vídeo, eu vou comentar algo que eu vi esses dias, um vídeo influenciador digital muito conhecido. Ele, inclusive, é um dos tops aí de venda de produtos digitais. O que é produto digital? Produto digital não é o produto físico que nós vamos falar aqui, é cursos online, treinamentos e tudo mais. E ele fez um vídeo de 10 minutos falando como começar no e-commerce agora mesmo, mas o título era Escolhendo a Plataforma. Aqui nós vamos ver que escolher a plataforma é o último passo. Nesse vídeo, ele abriu lá a plataforma, mostrou como você contrata a plataforma, faz seu cadastro e você já pode vender hoje mesmo. Sim, isso é possível. Só que sem planejamento, ou seja, sem 19 passos que nós vamos falar aqui, né? O 20º vai ser escolher a plataforma. Já adianto aqui para vocês, nós temos no mínimo 19 passos para planejamento, para pensar e definirmos a melhor estratégia, tá? Então vamos começar por eles agora, tá? O passo número 1, vamos lá, parece que é óbvio, né? Mas ele é um nicho de mercado. Aqui nós buscamos o Market Fit. O que é o Market Fit? É um alinhamento perfeito entre o produto que você vende e o mercado real, o que o mercado realmente quer comprar, ou seja, o que o seu público quer comprar. Vou dar um exemplo. Se você quer vender tênis, você vai falar com o público esportista, corredores, atletas, enfim, você vai falar para um nicho de esportistas. Por exemplo, Netshoes. Netshoes fala com esportistas, fala com o pessoal que vive saudável, fala com esse público, tá? Você vai para Mundo Geek, por exemplo, fala de produtos para geek. E você pode vender tudo? Você pode vender tudo também. Só que quando você não estabelece um nicho, ou seja, quando você é generalista, a probabilidade de insucesso ou de falha ela pode ser maior, tá? Geralmente, lojas pequenas, se você está começando agora e
não sabe exatamente o que atacar, vai no nicho, escolhe um nicho específico, tá? Agora, se você já é um varejo que já vende de tudo, ok, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Você não tem outra opção a não ser imprimir a sua marca, que nós vamos falar daqui a pouco, e vender. Mas o melhor, ou melhor, e abrir sua loja virtual para vender o seu produto. Mas lembrando que o melhor é sempre escolher um nicho de mercado, tá? Então, escolher o nicho, com quem eu quero falar, eu já tenho um fornecedor, não, vou precisar desenvolver esse fornecedor, porque esse vídeo ele serve para você empresário, você empresária que está começando agora no varejo online e para você também que já tem uma certa experiência, mas o seu projeto não decolou, tá? Então vocês vão ver aqui que muitos dos pontos que nós vamos comentar, provavelmente você que já teve uma loja virtual, você pode ter deixado passar antes de iniciar a sua operação, ok? Então, vamos lá. Escolhido o seu nicho, né, e principalmente seu produto, né, você tem que ter ali seu fornecedor, qual que seria o segundo passo? É o modelo de estoque, ou seja, eu vou trabalhar com produto próprio ou dropshipping, tá? Produto próprio, o que significa? É o produto que eu vou comprar e eu vou estocar, tá? Não significa exatamente que ele é meu, tá? Eu compro ou fabrico, industrializo e eu vou tomar conta desse estoque, tá? Eu vou fazer a gestão desse estoque. O dropshipping não, eu vou trabalhar com estoque de terceiros, tá? Lembrando que esse vídeo eu não vou me aprofundar aqui, tá? Nós teremos no canal aqui vídeos sobre todos esses 20 pontos, tá? Como você fazer um modelo de produto próprio, como você fazer um modelo de dropshipping. Então aqui nós vamos ensinar tudo para vocês. Lembrando que aqui é só para abrir a sua mente, trazer para a sua consciência pontos que você precisa planejar, fazer um checklist antes de iniciar a sua operação, ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa, um modelo de estoque ou produto próprio, ou melhor, dropshipping, né? Cuidado com dropshipping, tá? Já vou deixar uma dica aqui. Para trabalhar com dropshipping, é outro que vai entregar para você, ou seja, quando esse estoque não está em sua propriedade, você vai ter sua loja virtual, você vai vender, você vai receber. O ideal é que esse sistema esteja conectado com um terceiro, que é o seu fornecedor, e esse fornecedor, ele vai receber o seu pedido, você vai pagar para ele vai receber lá o comprovante seu do Pix, enfim, do cartão de crédito, né, que você pagou para ele, e a partir do momento que ele recebeu, ele vai te entregar. Aí que mora o perigo, porque você depende de uma logística de um terceiro. Se você não conhece bem e ele não tem uma boa reputação, você pode ter problema na sua loja virtual, tá? E por que é bom ter essa definição? Porque tem lojas virtuais que trabalham com dropship e tem lojas virtuais ou plataformas de lojas virtuais que não trabalham com dropship, apenas com produto próprio ou estoque próprio, tá? Seria o mais ideal aqui, ok? Então, essa definição é muito importante. Passando para o próximo ponto, ponto 3 é lucro bruto ou lucro líquido da operação. Por que ele está como terceiro ponto e não como 18º, 15º, enfim? Porque isso é o que mais é sensível, pessoal. Vamos lá. Que adianta você trabalhar, vender bem e no final não sobrar dinheiro? Você não ver a cor do dinheiro, tá? Então isso é muito importante, você analisar o lucro da operação. E aí que muitas operações falham. Por quê? O que é o lucro bruto? Lucro bruto é aquilo que vai sobrar para mim, para eu pagar todas as minhas despesas. Vamos dar um exemplo? Eu vendo um produto a R$ 100 e eu pago nele 60. Qual que é o meu lucro bruto? 40, porque de 60 para 100 é 40, tá? Eu não vou falar de markup aqui, tá? As pessoas confundem muito markup com lucro bruto. Markup eu marco para cima. Eu pego um produto que é 100, jogo 50% e vendo a 150. Mas não é isso que nós estamos falando, é de cima para baixo. De 150 para 100, dá outra conta, que não é o caso que não vou fazer, mas vou falar de margem. Por quê? É com esses 40% que você tem que fazer as contas da sua operação. Tá? Vou dar um exemplo para você. Até antes você definir sua estratégia, se é de site próprio ou marketplace. Vou dar um exemplo. Se você vai para o marketplace, Mercado Livre, ele consome em média de 20% a 22%. Ah, mas Adriano, lá a taxa é 18%. Tá bom, mas você tem outras taxas, aliás, a comissão, né? A comissão do marketplace, um exemplo é 18%. Mas aí tem outras taxas, outros custos que o Mercado Livre não assume. Há um cancelamento, por exemplo, dependendo do motivo, e aí você vai embutindo isso, você pode colocar aí 22% na sua conta, tá? Outro exemplo, tá? Produtos abaixo de R$ 79,90,
O Mercado Livre, por exemplo, e outros marketplaces cobram uma taxa. O Mercado Livre cobra R$ 6,50. R$ 6,50 sobre R$ 50, por exemplo, dá quase 15%. Ou seja, só nessa operação você perdeu aqui 22, certo? Com 15, 37, e aí, e os impostos? E sua retirada de lucro? E você pagar seu funcionário, seu colaborador, se você tiver? Enfim, você não tem nem condição de ter colaborador aqui. Vocês estão entendendo como é importante você ter o conhecimento do seu lucro bruto, né, do seu produto, e o lucro líquido também da sua operação, que é o quanto sobra. Essa conta rápida aqui que eu fiz com vocês, né, nós vamos ter aqui um vídeo falando só sobre isso, eu vou fazendo uma planilha explicando passo a passo, tanto de um lucro bruto e lucro líquido de uma operação de e-commerce. Quando eu falo e-commerce, é a loja virtual, é o site de vendas, né, alguns chamam de site de vendas, quanto o marketplace, que é você estar vendendo em outra plataforma, ok? Mas isso é primordial, por isso eu coloquei aqui como terceiro ponto o lucro bruto e o lucro líquido da operação, tá? Para no final você saber, minha operação é rentável, tá? E é isso, alguns querem calcular markup, eu não vou entrar nisso porque eu não gosto de markup mais confunde, mas é importante saber esse conceito, ok? E também lembrando que, para quem não sabe o que é marketplace, são shoppings virtuais, certo? Mercado Livre, Shopee, então ali eles levam milhares de pessoas, né? Eles têm muita audiência, muito acesso, e você coloca seu produto ali, e ali você vende seu produto e ele cobra uma comissão, tá? E aí nós vamos também fazer um vídeo aqui sobre qual a diferença de lucro, né, dessas duas operações e qual que compensa ou não compensa, ou se compensa as duas, ok? Então vamos lá. Ponto 4. No ponto 4, ticket médio CAC. O que é o ticket médio? É o valor médio dos seus produtos, tá? Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho um produto que ele custa R$ 50, eu tenho um outro produto que custa R$ 100, e eu tenho um terceiro produto que custa R$ 150. O que você faz? Você vai fazer a soma desses três e dividir por 3. Então vai ser 300 dividido por 3, que vai dar R$ 100. Ou seja, o ticket médio é R$ 100. E por que é importante você saber o seu ticket médio? Olha bem o exemplo que eu dei agora do cálculo do lucro. Ele está diretamente ligado à sua estratégia do seu lucro líquido, tá? Pelo seguinte, imagina que seu ticket médio seja R$ 79. De cara, o marketplace, se você tiver uma margem ali de 40%, de cara o marketplace pode ser inviável para a sua operação. Nós acabamos de fazer uma conta bem rápida aqui, colocando alguns custos, não todos ainda, tá? Você viu ali que juntou 22% de comissão mais taxa, você pega ali mais, no mínimo, que eu não falei, 10% de imposto, 32%, mais a taxa de 6,50, que ela é mais ou menos, vai dar uns 15% sobre esse valor. Então, quer dizer, inviabiliza a sua operação. Tá? Em detrimento disso, para a loja virtual, pode viabilizar? Até pode. Tá? Lá você vai ter outros custos, tá? Um dos maiores custos de ter uma loja virtual é investimento em tráfego pago em mídia, que nós vamos falar aqui também. Tá? Essa é a vantagem do Marketplace. Lá você já tem audiência, tem tráfego. Aqui você vai ter que pagar o tráfego, né, para as pessoas entrarem na sua loja. Ou então, a não ser que você tenha uma rede social muito forte, tá? E através dessa rede você joga a sua audiência para a sua loja virtual, que nós vamos falar daqui mais para frente também, tá? O que não é tão simples, não é tão fácil assim, mas é possível, tá? Então vamos lá. Tendo o ticket médio e o valor, ou melhor, o ticket médio de produto, né? Nós vamos também calcular o CAC. O que é o CAC? Qual o valor médio que cada cliente gasta na sua loja, tá? Ou seja, se um cliente ele custou para você R$ 10 a aquisição dele, como você calcula essa aquisição, tá? Imagina que no Google, cada clique, tá? Então vou lá, vou contratar uma agência ou um gestor de tráfego pago para fazer a estratégia de marketing, né, de tráfego pago da minha loja virtual. Então nós vamos lá patrocinar algumas palavras, né? Pagar por clique, por exemplo. Então imagina que a média seja R$ 1 o clique do seu produto. Tá? A cada 100 cliques você faz uma venda.
Ou seja, você gastou R$ 100 para fazer uma venda, certo? Então, seu CAC é 100. Imagina que o clique seja 1 centavo. Ou seja, você gastou 100 cliques, você gastou R$ 10 para fazer uma venda. Se seu produto é 100, certo? Quer dizer que você investiu 10%. R$ 10 em tráfego pago para vender 100, ok? Então, o seu CAC é 100, é o custo de aquisição, tá? Quanto você gasta para o seu cliente fazer uma compra na sua loja, o gasto em anúncios para você fazer uma venda, ok? Então, esse seria o CAC, o conceito de CAC. Vamos lá por ponto 4, não quero me aprofundar aqui, ou melhor, desculpa, vamos lá para o ponto 5, origem, indústria, importador ou revenda, ou seja, qual a sua posição na cadeia de suprimentos, nessa cadeia toda? Você fabrica, importa ou apenas revende o produto? Mas por que isso é importante? Porque existem algumas plataformas de loja virtual que você tem certas limitações, que você vende apenas para o consumidor final, que nós chamamos de B2C, tá? Então, às vezes você nesse caso você é uma revenda, né? Então vamos lá, você compra um produto, você compra essa garrafa Stanley aqui, por exemplo, tá? Você foi lá na Stanley, tá? A Stanley ou vendeu direto para você, ou ela falou, olha, você não tem condições de comprar 1000 garrafas dessa, você quer comprar de repente 100, eu vou te indicar um distribuidor, ok? Aí você vai lá nesse distribuidor, vai comprar esse produto e vai vender para alguém na ponta, varejo físico, ok? Beleza. Esse distribuidor, tá? Vamos imaginar que ele vendeu essa garrafa para você a R$ 100, para você vender a 200, tá? Ele não pode vender a 100 no comércio online, porque se ele fizer isso, ele vai estar queimando você. Então, ele tem que ter o quê? Uma plataforma específica aonde você vai entrar com o seu cadastro, o cadastro da sua empresa, e ele vai liberar para você o quê? Uma página de vendas, né? Uma loja virtual lá específica com os seus descontos, as suas condições para você comprar. Mas o seu cliente não vai ter nunca acesso a essa página, apenas quem é revenda. E mesma coisa a indústria, que às vezes não tem esse distribuidor no meio. Então vamos lá, tem a revenda aqui, eu tenho distribuidor e aqui eu tenho a indústria. A indústria vai vender da mesma forma, seja para revenda, seja para o distribuidor, através de um site que ele vai liberar o acesso, um login e uma senha para você poder comprar no atacado. Tá? Então, a melhor forma de falar isso é o atacado. Tá? Então, essa definição é importantíssima, porque tem plataformas de e-commerce que não trabalham com atacado. Ela trabalha apenas com varejo físico. Tá? E eu já vi também plataforma especializada apenas em varejo. Aliás, desculpa, em atacado. Tá? E aí ela não vende, não tem expertise de vender no físico. E a maioria das plataformas que eu conheço, que eu trabalho, são híbridas, ou seja, ela tanto vende para o físico, né, o consumidor final na ponta, que é o B2C, quanto o jurídico, que é o B2B, para empresas revenderem. Ficou claro? Porque é muito importante ter essa definição, ou se você quer um modelo híbrido, geralmente um projeto mais caro também, tá? Então, geralmente, projetos B2C, que é consumidor final, são projetos um pouco mais em conta, eles são menos complexos. Quando você envolve B2B, né, indústria, aí ele fica um pouco mais complexo. Então, é importantíssimo ter essa definição, tá? Nesse caso, eu falei também do importador. Importador e indústria e o distribuidor estão na mesma persona aqui, tá? A revenda, que é um pouco diferente quando ela vende aqui na cadeia para o consumidor final, ok? Então, isso é muito importante. Nós vamos fazer um vídeo também só falando sobre isso, ok? Vamos lá, ponto 6. No ponto 6, loja física e omnichannel. Se você já tem uma loja física hoje e você quer ir para o e-commerce, né, quer o varejo online, muitas vezes é mais difícil do que quem já vai começar e nunca iniciou um projeto de e-commerce. Por quê? Muitas vezes você já tem o seu RP, você já tem os seus processos. A maior dificuldade que eu vejo nos projetos aqui de implantação de e-commerce é quando
a empresa ela utiliza um RP, ou ele é um RP muito grande de mercado, um TOTUS, um Proteus, um SAP, um Oracle, tá? Ou então ela tem um RPzinho da cidade dela lá, e aí o que, que acontece? Esse RP ele não tem integração com as plataformas de marketplace, aí você escolhe uma plataforma loja virtual, ele não tem integração com essa plataforma, e aí o que acontece? Ele vai cobrar um valor para fazer a integração, vai demorar, às vezes, semanas ou meses para fazer essa integração. Muitas vezes essa integração não vai estar estável, tá? Isso pode dar certos problemas e algumas complicações na sua operação. Sendo que hoje nós já temos ferramentas práticas como Tiny, como Bling, que nós vamos também fazer vídeos aqui, né? Temos, ou já até temos vídeos aqui no canal falando sobre Tiny e Bling. E essas plataformas, ou RPs, e hubs e marketplace, já estão preparados. Você, em 10 minutos, você integra, desde que você já tenha conta lá no marketplace, na plataforma, e você já coloca para vender. E ele vai ser o orquestrador de todas as suas vendas, seja na sua loja física, seja na sua loja virtual, ou seja nos marketplaces, ok? Nós vamos ver que esse é um dos pontos também muito importante, mas que está totalmente ligado sobre essa definição de loja física e e-commerce, ok? Outro ponto aqui muito importante, que muitos dos projetos falham, se você vai utilizar o mesmo estoque físico da sua loja para vender online, ou se você vai separar um estoque. Melhor dos mundos, lógico, é sempre separar um estoque para o e-commerce. Mas nem sempre isso é possível. Eu entendo. E está tudo bem. Só que nós podemos ter problemas na operação, principalmente se nós usarmos RPs diferentes. Já vi operações isso. Ele usa o mesmo estoque, um RP para loja física, outro para loja virtual. Isso não dá certo. Porque imagina um cliente seu que chegou lá, na sua loja, comprou o seu copo Stanley. Ele comprou ali. E o cliente do e-commerce acabou de comprar também. Você só tem um. Para quem que você entrega? Alguém você vai desagradar. E quem será? Você quer desagradar algum cliente? Marketplace, se for uma venda no marketplace, você vai ficar com reputação baixa. Se for na sua loja, ele vai para Reclame Aqui, ele não vai comprar mais de você. Você vai falar para o cliente que está ali no balcão, falar, não, me dá essa garrafa aqui, não vou te vender porque acabaram de vender no e-commerce. Olha como a operação pode ser falha se trabalhar com o mesmo estoque, não tiver um planejamento em relação à estratégia da loja física e omnichannel, né, ou multicanalidade, que nós vamos falar aqui também, ok? Vamos lá para o ponto 7. Registro de marca no NPI. Parece algo óbvio, né, bobo, mas eu já vi empresas que começaram no e-commerce, eu mesmo tive essa experiência, eu comecei cedo no e-commerce em 2003, e aí na época, sem experiência, um advogado me orientou que a marca poderia ser registrada, e depois que o meu e-commerce estava decolando, 2 a 3 anos, vendendo já milhões, eu tive que me indispor, né? Eu tive que deixar essa marca, aí acabei comprando uma outra marca no mercado, já estava registrada, mas aí foi um esforço gigante, gastei dinheiro, tempo com isso, e então eu deixo aqui para vocês não só o que eu fiz que deu certo, mas aquilo também que a minha experiência que eu fiz que deu errado, que isso tem muito valor, é onde eu ajudo vários empresários a não errar. Eu já vi muito empresário, porque ele acha que, não, vai dar certo, o Coca-Cola, vou registrar Coca-Cola com K em vez de com C, vai dar tudo certo. Não vai dar certo. É um exemplo claro, né? Eu uso esse exemplo. Não, só mudo o K, que é CA a marca do concorrente, eu mudo o K. Não, é fonética, tem em vários aspectos, tem o tipo de produto que você vende, né? Então, eu aconselho, nesse caso, a fazer primeiro uma pesquisa prévia no NPI, né, que é o órgão de registro de marcas e patentes, tá? E depois também consultar um advogado. Nunca fazer o registro direto, tá? Não caia nessa. Custa R$ 1.500, vale a pena você investir aí. R$ 1.500 a primeira fase, depois mais uns 1.000 quando sair sua marca. Mas se você não tem a marca registrada em NPI, sem esse registro oficial, você não é dono do seu nome. Você está construindo um negócio no nome de uma outra pessoa. E isso pode caracterizar até crime. Você pode até ser processado. Então, domínio, então, marca no NPI, né, eu já vou falar sobre domínio também, é super importante.
E o próximo assunto, né, que eu até estava me confundindo aqui, é o domínio próprio, né? O que é o domínio próprio, .com.br de preferência, tá? Pode comprar só o .com também, dá certo, mas o .com.br Brasil é melhor. O domínio próprio quer dizer que você já garantiu o seu endereço oficial e profissional na internet. É o seu nome, né, depois do www, né, seu nome.com.br. As pessoas muitas vezes confundem. Ah, eu já tenho domínio, mas não tenho a marca no NPI. A marca não é sua. Eu tenho a marca no NPI. Ah, então agora eu quero esse domínio. Não, a outra pessoa pode ter comprado o domínio e ele não é seu. Aí você vai ter que entrar no processo judicial. A probabilidade de você ganha é pequena, leva anos, já tem jurisprudência de empresas que ganharam, mas leva anos, vai gastar dinheiro. Então, esses pontos eu coloquei juntos porque justamente um está diretamente ligado ao outro. Ele é super importante. Você não pode deixar de passar isso no seu planejamento, tá? Você não tem dinheiro agora para registrar sua marca? Não tem problema, tá? Você, dependendo da sua marca, se for muito, muito boa, registre já, invista, faça uma economia. Mas muitas vezes eu já vi operação que a pessoa começa anunciando ali a marca, tal, depois com o retorno do primeiro, segundo mês que ela tem, ela vai lá e investe. Mas invista. Agora, sem domínio, você não começa uma operação de e-commerce, tá? E o risco também, mas imagina que você vai começar no marketplace, o seu nome no marketplace, e não comprou o domínio. Aí algum engraçadinho vê sua marca lá no marketplace, vê que é boa, ela vai lá e compra o seu domínio na sua frente. Ou registra no NPI, que é pior ainda. Mas eu não sei o que é pior, né? Os dois são muito ruins. Então, garanta seu endereço oficial e profissional na internet. Compra seu domínio. Vamos fazer um vídeo aqui também sobre compra de domínio, é R$ 40 por ano. Não estou falando por mês. Por ano. E você protege seu domínio. Ele é seu. Ok? Nós vamos ensinar você a fazer isso também. Tá? Lembrando que também nós temos um curso aqui que ele vai a fundo em todos esses pontos, tá bom? Depois eu vou colocar aqui no link do canal. Vamos lá. Multicanalidade. Site mais marketplace. Então, eu adiantei um pouquinho aqui para vocês, mas isso é muito importante. Por isso que nós temos um vídeo falando qual que é a diferença de um e de outro. A principal diferença é, eu tenho, ou melhor, você tem dinheiro, condições para investir em tráfego pago? E a conta é simples. Tráfego pago, você coloca 10, tem que retornar 10 vezes mais. A não ser que seu lucro seja muito grande. Eu coloco aliás, coloco 20 e retorna para mim 40, duas vezes mais. Sua margem permite isso? 50% você investir em tráfego pago? Olha só. Então, na média, uma empresa está começando, é 10%. Ou seja, eu invisto 1 vezes 10. Investi 1, voltou 10. Investi 10, voltou 100 de vendas. Investi 100, voltou 1.000. Investi 1.000, voltou 10.000. Opa, legal. Investi 10.000, voltou 100.000. Opa, investi 100.000, voltou 1 milhão. Tá? Nem sempre ela segue essa regra. Às vezes vai um pouco mais, um pouco menos. Depende da estratégia da gestão de tráfego. Agora, se você de cara fala, eu tenho o produto, mas eu não tenho condições de colocar nem no mínimo aí R$ 1.000 por mês, gente, para ter um resultado legal. Mínimo, mínimo. Mas você vai ter que investir também num gestor de tráfego pago aí, que é um mínimo R$ 1.000, R$ 1.500, um gestor bom. Nós estamos falando de R$ 2.500, gente. Não adianta, não se iluda. Com R$ 1.000 vou pagar 500 aqui para o sobrinho, do primo, do parente, vou investir R$ 500. Probabilidade de dar errado é grande. É grande. Você pode não ter retorno. De novo, probabilidade, tá? Já vi casos sim que deu certo. Já vi casos de pessoas investiram 3.000 dependendo do produto e não rolou também, tá bom? Então eu estou falando aqui na lei das médias, ok? Por isso que é importante, tá? Essa é uma das principais, mas aí também tem a questão da margem, que aí nós vamos fazer um vídeo falando justamente sobre a margem, um assunto que vai aprofundar. Não posso me aprofundar muito nos assuntos aqui, senão esse vídeo vai ficar com mais de 1 hora. Então, esse é um dos grandes pontos, tá bom? Lembrando que você decidiu trabalhar nos marketplaces, você também vai ter que seguir a regra dos marketplaces, tá? Isso também é um risco e você deve contar com esse risco também, tá?
Mercado Livre, Amazon, Magalu, todos eles têm suas regras. Vamos lá? Vamos lá para o ponto 10, gente. Esse vídeo está ficando longo, mas vamos lá, importantíssimo. 10. O cérebro da operação, RP ou Hub. O que é o RP? RP é o sistema de gestão que ele vai ser o orquestrador, o cérebro de toda essa operação. Muitas pessoas chamam de sistema de gestão. É o sistema que você tem aí hoje, talvez na sua loja, controla contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, emissão de nota fiscal. Sem emissão você também não faz o negócio acontecer. Como você vai mudar um produto sem emitir nota fiscal, né? Enfim, as obrigações acessórias, fiscais, às vezes até contábeis. Enfim, esse é o RP. Existem RPs que, além de ser RP, ele é um hub também. O que é um hub? Hub é um conector de sites. Ou e-commerces, como imagina que você tem aqui o seu RP, você conecta na sua loja, minhaloja.com.br, mas você pode conectar também ele no Mercado Livre, na Amazon, na Magalu, na Olist, no Shopee, enfim. Essa tecnologia que vai atualizar o estoque e seus pedidos automaticamente, sem trabalho manual. Imagina você vendendo em vários marketplaces na sua loja e você cadastrando em cada um o seu estoque. Aí vendi a garrafa Stanley, eu tenho só uma nela. Tá uma lá na Amazon, tá uma no Mercado Livre, tá uma no Magalu e na minha loja. Vendeu uma à noite, meia-noite, está dormindo. Vendeu. Não deu baixa no estoque. Por quê? Cada uma tem uma. Não, você não tem um RP. O que você vai ter que fazer? No outro dia que você acordar às 7 horas da manhã, você vai ter que ir lá em cada plataforma, abrir cada uma e ficar zerando ela. Gente, inviável. Inviabiliza a operação. Com um hub, ou um RP que é hub, vendeu em uma plataforma, vendeu na Amazon, descontou, tá zero, disponibiliza em todas, automaticamente. Cai o pedido para você ir lá, pago, automaticamente ele baixa. O que é baixa? Ele desconta. Eu tinha um, ele zerou seu estoque, disponibilizou. Aí você vai fazer o pedido para o seu fornecedor, vai comprar, chegou agora, vou comprar mais, chegou 5, beleza, 5. Vai estar disponível de novo, 5 para cada uma. E assim por diante. Vocês entenderam? Ou melhor, você entendeu qual a importância de ter um hub, um conector que precisa conversar via API? É uma tecnologia que atualiza o estoque automaticamente, sem esse trabalho manual. Imagina depois para você imprimir a nota, você vai ter que ficar digitando o pedido manualmente, sem esse RP ou sem essa integração, ou sem o hub. Ficar digitando o pedido do seu RP. Alguém aprovar o financeiro, para cair lá na sua logística, para alguém faturar, para mandar a nota, vai ter que voltar no marketplace, gerar a etiqueta, tem uma etiqueta que vai na embalagem, vou mostrar para vocês isso no outro vídeo, vai lá na embalagem. Esse RP, esse hub, ele já faz isso automático, tudo automático, já sai a etiqueta do Mercado Livre, da Amazon, tudo lá automático, você não precisa ter que voltar, ir, vem, vai, aí você fica mais perdendo tempo patinando a operação do que fazendo vender. E seu e-commerce, seu comércio eletrônico não cresce, simplesmente não cresce, ok? É isso. E ponto 11, estratégia de tráfego e performance. Eu, na verdade, já adiantei qual que vai ser aqui a sua estratégia, né? Adiantei depois no ponto ali que estava fazendo a comparação dos marketplaces, o quanto eu tenho hoje de condições para investir, o quanto eu quero de retorno para sobrar um lucro legal para mim. Imagina que você tenha o mesmo 40% de margem, que eu dei o exemplo lá do mercado, do marketplace, tá? Mas agora na sua loja virtual. Quais são os custos da loja virtual? Vou ter 10% de imposto, ok? Estou arredondando os valores aqui. 10% de imposto, eu vou ter lá as taxas de cartão, em torno de 2,5% a 3%, vou dar um pouco mais real, hoje é uns 3,5%, certo? Só aqui foi 13,5%. Aí eu tenho também ali alguma taxa da plataforma, que geralmente é 1 ou 2%, dependendo da plataforma. Aí você pode ter custo com colaboradores, e aí imagina que você tem aqui 20% de custo, certo? Você tem 40% de margem, tira 20%, sobrou 20%. Você pode investir 20% em tráfego pago? Não. Você pode investir no máximo 10% para sobrar 10% para você. É simples assim a conta. Tá? E lembrando, lembra a preocupação do ticket médio lá? Ele é essencial para a estratégia de tráfego pago. Quanto maior
o ticket médio, mais fácil fazer tráfego pago. Desde que eu tenha, lógico, preço, né, esteja competitivo, na verdade. Né? Então, imagina um produto de R$1.000. Eu vendo um produto de R$1.000. E aí, o meu custo de aquisição desse produto de R$1.000 foi R$10. Quanto que eu investi? Investi 1% em tráfego pago. Mas se você investiu esses mesmos R$10 num produto ticket médio de 100, você investiu 10% em tráfego pago. Entendeu a diferença? Por isso que está tudo ligado. A estratégia de tráfego pago e performance está ligado, porque é como você trará os clientes e quanto você vai investir para focar nessa gestão de performance, investindo dinheiro em anúncios para gerar vendas imediatas para você. É esse o segredo do tráfego pago. Eu nem vou falar de SEO aqui, porque SEO é outra jogada, demora meses, que é a busca orgânica. Ah, eu tenho um primo que faz uma loja virtual no Google, se aparece no meu lugar, isso é balela, gente. Balela, 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 isso é balela. O que às vezes esses caras de tráfego que querem enganar faz? Ele fala assim, procura aí sua loja na sua cidade. Imagina você está em Cotia. Aí você tem lá loja do João.com.br. Aí você está em Cotias, você pede para buscar, busca aí loja do João. Ah, buscou. Não, loja do João é lógico que vai achar, né? Mas imagina o produto que você vende. Imagina que você vende aí material de construção. Olha só. Aí você digita lá, material de construção Cotia. Cara, você vai aparecer porque você está em Cotia. Cotia é uma cidade das 5.800 que o país tem. Você quer vender só para Cotia? Tá tudo certo, o SEO vai aparecer rápido. O jogo aqui, mas eu estou falando de jogo maior. O jogo aqui é para vender para o estado, para a região, dependendo da sua logística, Brasil todo. E é possível vender para o Brasil todo com uma logística boa, porque quem vai fazer a logística não é você. Né? A não ser que uma casa de material de construção que tenha produtos que são maiores ali, eu dei um exemplo talvez ruim aqui, mas geralmente produtos pequenos, produtos que não são tão pesados, você mesmo vai usar o correio, transportadores, que é um dos pontos que nós vamos chegar aqui. Então, não faz sentido isso. Tá? O pessoal fala de SEO, não. Agora, uma coisa sim, a loja virtual, a plataforma, algumas estão muito preparadas para esse SEO, que é o tráfego orgânico, tá? Onde você aparece sem pagar. E isso é um dos principais pontos numa escolha de uma plataforma virtual, tá? É o SEO. Poderia, agora pensando aqui, poderia ter colocado aqui no vídeo sim, mas eu vou fazer aqui um vídeo só falando sobre isso, ok? Vamos lá, pessoal. Ponto 12, meu amigo, minha amiga, vamos lá. Canais de atendimento e Customer Success. O que é isso? É a experiência do cliente. Como será a experiência do seu cliente? Qual o foco que você dará no WhatsApp, no chat, no e-mail? Ou melhor, você vai atender por todos os canais de atendimento? Para garantir a satisfação total de quem compra? Tanto quem quer comprar quanto no pós-vendas? Como vai ser isso? Essa é uma definição super estratégica. Tem plataformas que trabalham com todos os canais de atendimento, chat, WhatsApp, tem plataformas que não trabalham com todos os canais. Você tem que contratar uma ferramenta à parte. Então, até para você também definir seu time. Quem vai fazer isso? Nós vamos falar agora, que é o próximo ponto. Vamos lá. Próximo ponto. Estrutura de time e colaboradores. Quem estará com você na operação? Você trabalhará sozinho ou terá uma equipe de apoio? Vai ser sua família? Sua esposa, sua filha, seus irmãos, é um sócio, ou você já tem um negócio e você já tem esses colaboradores, vai aproveitar alguns ali, ou não, você traz CLT, trabalha, quer montar uma loja, quem vai cuidar das embalagens, das respostas, das perguntas e respostas, desse atendimento com o cliente, antes de vender, pós-venda, como eu falei aqui, como vai ser? E aí nós caímos no ponto 14, que é a definição de papéis e procedimento. Quem faz o quê? Nós precisamos ter procedimento, ou seja, manuais para que todos façam da forma, primeiro, correta, e se aquela pessoa um dia for para o departamento ou sair da sua empresa, para que outro que entrar no lugar dela saiba fazer aquele procedimento. Porque aqui nós estamos falando de uma operação, que ela envolve não só a venda, certo? Alguém ali para responder as perguntas, ver os pedidos que caíram, resolver os problemas
que às vezes tem ali no pedido que pode acontecer do pagamento e tudo mais, alguém do financeiro, muitas vezes para aprovar e fazer esse faturamento, alguém da logística para embalar e enviar, o pós-venda depois que o cliente comprou, quem que vai cuidar disso? Vocês estão entendendo? Ou melhor, você está entendendo que é uma operação que ela não vai funcionar simplesmente sozinha, sem pessoas? Você no começo pode fazer tudo. Se você não tiver outro trabalho, provavelmente você vai dar conta de fazer tudo. Mas hoje um pedido, por exemplo, de um marketplace do Mercado Livre que ele acontece na noite anterior ou de manhã mesmo, você tem que mandar até 1h da tarde, senão você perde reputação e aí seu produto vai atrasar. Daqui a pouco você não consegue nem mais aparecer no Mercado Livre, porque sua reputação está baixa. Então é super importante ter essas definições de papéis e quem faz o quê. Ok? Então vamos lá. Agora nós iremos para o próximo ponto. Ponto 15. O que é o ponto 15? Cronograma de redes sociais. Não tem como você ter uma loja virtual, um site de vendas, um e-commerce, estou usando todos esses termos aqui que cada um conhece, né, sobre um termo. Inclusive o termo que eu pesquisei no Google que as pessoas mais buscam é site de vendas, não é e-commerce. Tá? Mas vamos lá, não tem como você ter um site de venda de produto físico, um e-commerce, uma loja virtual, se você não tiver uma rede social. A rede social hoje é necessária, ela é fundamental, porque aqui o foco é o brand awareness. Nossa, falei errado, awareness. Enfim, que torna a sua marca reconhecida e lembrada pelo público através de um calendário constante de postagens. Então, não é lá você fazer postagem da sua família, da comida, isso não rola. Uma rede social de um varejo, de um e-commerce, mesmo que você esteja no marketplace, vou iniciar no marketplace, não tem uma loja virtual. A pessoa vai ver o nome da sua empresa lá. Lembra que eu falei a importância, registro de marca patente, ela pode ver o seu nome lá. Ela vai ver, vendido por lojadojoão.com.br. Ela vai entrar, vai querer entrar no Instagram para ver se você existe, você é confiável. Aí ela entra lá e vê você só postando churrasco com os amigos, bebendo, você no bar, você com a família. Eu falei, caramba, que negócio é esse, cara? Não funciona assim. Então tem que ter um cronograma muito bem feito, estabelecido, planejado, postagens constantes, no mínimo 3 vezes por semana. Talvez duas dá, mas eu recomendo 3 vezes por semana. E seguindo também o ponto 16 que nós vamos falar aqui, seguindo a identidade visual. Que assim como a sua rede social vai conversar com o seu público, a sua loja virtual, o seu e-commerce, ele precisa ter uma identidade visual e banners que converse muitas vezes com essas postagens. Eles não podem sempre estar desconectados. Algumas vezes pode até estar, você fazer ações nas redes sociais diferente da loja virtual, mas o ideal é que pelo menos o que tiver na sua loja virtual tem que obrigatoriamente, aliás, se tiver na loja virtual, tem que obrigatoriamente estar na rede social também. Senão você fica todo desconexo. Tá? Pode seguir essa regra. E isso também está ligado ao ponto que nós falamos lá, de pessoas. Quem vai fazer isso? Hoje você pode aprender a fazer, usar a IA, né, inteligência artificial, para te ajudar. Você pode contratar uma agência para fazer isso para você. Mas vocês têm que estar, né, você tem que estar muito bem alinhado com esse cronograma, certo? Que é o ponto 16, cronograma das redes sociais. 15, aliás, com o 16, que é identidade visual e banner. Tem que andar alinhado, a agência tem que estar alinhado com isso aqui. Assim como o tráfego pago também. Tá entendendo? Vai ter que falar a mesma linguagem. Talvez vídeos, postagens que vocês fizeram na rede social, deu bom, vai para o tráfego pago. Muitas vezes, essa postagem a gente chama de orgânico também, né? Assim como no Google você tem a busca orgânica, né? Que você não paga, ela serve como laboratório. Na dúvida, não coloca no tráfego pago, coloca primeiro lá na rede social na orgânica, vê o resultado, pô, deu like, deu curtida, compartilhar, pô, vou usar isso aqui, muita visualização, vou usar a tráfego pago. E assim por diante. E assim você vai estabelecendo a sua identidade visual e vai desenvolvendo. Pessoal, estamos quase aqui no fim, vamos para o ponto 17. Meio de pagamento e gateway. O que é o meio de pagamento?
vamos lá, meio de pagamento é por onde você vai receber as suas vendas. Ou seja, eu vou receber hoje por Pix ou cartão de crédito ou boleto. Melhor, todas as formas de pagamento. Quanto mais formas de pagamento, melhor, principalmente Pix e cartão de crédito. Mas para isso você tem que ter uma empresa, um meio de pagamento, né? Essa empresa, você já deve ter ouvido falar de alguma dessas empresas que eu vou comentar, Rede, GetNet, Cielo, que são as maquininhas. E por que é importante essa definição? Porque imagina que hoje você já tem uma loja física, ou você já tem uma maquininha dessas, tá? Vou dar um exemplo aqui, Infinity Pay. Você tem uma maquininha da Infinity Pay. A Infinity Pay não conversa com a maioria dos e-commerce. Então, importante, antes de você escolher a sua loja virtual, saber se você realmente quer usar a Infinity Pay. E a Infinity Pay tem a melhor taxa no e-commerce? Às vezes até uma taxa boa no varejo físico, mas no e-commerce a taxa é diferente. E aí? Então, esse levantamento, ele é fundamental, ele é importante, ok? Pix, não tem como você passar a sua chave Pix. Esquece isso, eu vou passar minha chave Pix aqui, meu e-mail, meu CPF, para o cliente ver lá na loja virtual, para eu não pagar taxa. Esquece, não existe isso, porque o sistema da loja virtual, ele obrigatoriamente vai ele vai obrigar você a colocar lá um gateway, né, uma empresa de meio de pagamento, que ela tem a opção de máquina, ou melhor, de cartão de crédito e de Pix. Para quê? Para que a hora que a pessoa pagou o Pix, já vai um e-mail para ela confirmando, olha, seu pagamento foi aprovado ou não. Está aguardando aqui o pagamento, não foi? Ela manda e-mail, ó. Você tem 15 minutos para pagar. Então, é fundamental você definir qual é a empresa de cartão virtual que vai processar o pagamento da sua loja virtual, do seu site, do seu e-commerce. Ok? E vamos lá, indo para o ponto 18, logística e transportadoras. Definição de frete e logística reversa, devoluções, enfim, mas antes de falar de devoluções, vamos falar quem vai entregar meu produto. Pode ser você? Pode. A maioria das lojas virtuais, ela tem essa opção de configuração para você fazer entrega, mas aí você vai ficar limitado. Então você vai precisar de um parceiro logístico, uma transportadora, né, correio, enfim. Para isso você vai ter que fazer um contrato no correio para você ter uma boa taxa e também um cadastro, às vezes até um contrato com algumas transportadoras. E o que é fundamental você aqui também? Analisar o tamanho do seu produto. Então vou dar um exemplo. Produtos até 90 centímetros. Você pode mandar tudo pelo correio. Pode, não estou falando que deve, pode. Porque às vezes tem transportadoras que tem um preço melhor que o correio. E aí você economiza com frete. Essa economia é lucro ou investimento em tráfego, olha só. Então, tem toda essa estratégia. Então, é importantíssimo, tá, essa definição de logística e frete. Agora, produtos grandes, acima de 90 centímetros, 1 metro, 1,20 m, por exemplo, uma mesa, escritório, você não vai mandar pelo correio. Então, você precisa de um contrato com uma transportadora. Aí, às vezes, você já tem uma transportadora. Aí acontece o mesmo problema do meio de pagamento. Você vai lá na plataforma de loja virtual, chega na plataforma, o que acontece? O que acontece? Ela não tem integração com esse transportador. Ou seja, você precisa antes perguntar para essa transportadora, né, se é que você quer continuar com ela, se ela tem integrações com essa loja virtual, assim como essas empresas de meio de pagamento. Você precisa e pode perguntar para ela, você tem essa integração? Tá? Isso, então, é super importante. Tá? A maioria das plataformas já tem hoje integração com hubs de transportador. Então, hoje existem concentradores de transportadoras que já fecham um contrato. Aí você vai lá, vê se você fechar com 5 transportadores, imagina que cada transportadora tem um preço melhor para um estado ou para uma região do país. Você não precisa fechar 5 contratos, você fecha um só, que é com esse hub, né? Mandae, Frete Rápido, Frenet, pode pesquisar aí. São hubs, você vai ver lá, já tem a logo de todas as transportadoras que tem contrato, e ele vai ser esse orquestrador da transportadora.
Ah, o cliente quer o mais barato. Opa, Braspress. Ah, o cliente, que geralmente o barato é o que demora mais. É o mais barato lá, R$10, mas demora 20 dias. Opa, esse aqui é 20, mas entrega em 3. Mas o cliente quer pagar mais caro e receber antes. Então ela mostra todas essas opções para o cliente. O importante também é você não ter só uma transportadora. Mesmo que você não utilize um hub, é importante você ter mais opções de transportadora. Ok? Nunca ficar só na mão do correio. Ok? Vamos lá. Ponto 19. CNPJ e planejamento fiscal. Mas CNPJ não é tão básico? Toda empresa não deveria ter um CNPJ? Sim, mas eu estou colocando aqui justamente isso, porque algumas pessoas começam a vender no Mercado Livre sem CNPJ. E está tudo certo. Quer dizer, legalmente não, porque toda venda que você faz de um produto novo, você é obrigado a emitir uma nota fiscal. Pagar o ICMS, Imposto ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias. Então, se você hoje está vendendo de qualquer forma, isso online ou não online, você vendeu para o seu vizinho do outro lado da rua, circulou mercadoria, você vendeu, houve uma operação. Você precisa pagar os impostos, seja o Simples Nacional, enfim. Então, importante sim já começar uma operação. Você que não é empresário ainda, que está querendo montar o seu e-commerce, abrir já um CNPJ. Hoje tem aí escritório de contabilidade online que custa 290, 280 por mês, que abre a sua empresa e faz sua contabilidade, certo? Manda no final do mês lá para você o boleto para você pagar, a guia, enfim, é super tranquilo e importante. Você vai deixar para regularizar depois, cara, isso tem vários problemas que pode acontecer depois, fluxo de caixa, misturar dinheiro pessoal com a empresa, enfim. Então, não recomendo. Começar, você até pode, mas eu não recomendo. É legal vender? Não é legal. Então, não vou recomendar nada ilegal aqui para você. Tá? Então, é isso. E planejamento fiscal, que nada mais é que você se enquadrar no KNAI correto ou nas regras corretas para você tentar pagar o menor imposto possível. Tá? Então, esse planejamento é importante. E por isso que é importante você ter um bom contador ou um bom escritório de contabilidade ao seu lado para fazer esse planejamento. Lembra que eu falei que é 10% de imposto? Tem empresas que pagam 3, 2. Então, geralmente os maiores. Quanto maior, paga menos imposto. Então, você tem que se planejar. Geralmente, quem no Brasil paga imposto maior são os pequenos e médios. Tá? Mas hoje existe meios, sim, você ser pequeno e médio, desde que você tem um bom advogado tributário, um contador, você já iniciar uma operação pagando menos impostos, ok? Então, isso é vital para você pagar os impostos, certo? E evitar multas também, ok? Então, importante também sempre fazer o certo. E chegamos agora no último ponto, último item. Aí sim, depois de 19 pontos, aí nós vamos para a definição da plataforma de e-commerce. Aí que o jogo começa. E depois que eu tenho todos esses itens listados, eu já sei o que eu quero, o que eu não quero, como eu quero começar. Algo importante que eu também não comentei em um dos pontos aqui é se eu quero fazer vendas nacionais ou internacionais. Tem muito empresário que ele me procura que ele já domina o mercado nacional. E aí ele quer o quê? Expandir no mercado internacional. E a plataforma dele é limitada. E aí tem que mudar de plataforma. E se ele já está vendendo, isso é uma dor grande, porque ele já tem o histórico do Google, os links já indexados ali, ele já aparece no Google com aquela URL, ele vai ter que mudar, muitas vezes, o destino dessa URL, enfim, tem uma questão técnica aí que o Google muitas vezes derruba um pouco o posicionamento. Então, é uma definição super importante. Assim como eu falei lá, se você vai vender no o físico ou para o jurídico, ou seja, você vai vender no varejo, no atacado, em grandes quantidades, né? Tem essas limitações, né? Plataformas que podem ou não integrar com o seu RP. Olha só como não é só apertar botão, gente, não é só escolher uma plataforma e querer sair vendendo, onde muitos projetos falham. Eu estou aqui há 55 minutos, chegando próximo 55 minutos, esse vídeo ficou longo, cara, ficou cansativo, mas assim, só para vocês entenderem, ou melhor, você entender que é muito sério. Se você quer realmente fazer um e-commerce de verdade, você tem que pensar em, no mínimo, nesses 20 pontos.
Fora outros aqui que pode ser que passou pelo tempo e eu não consegui falar, mas eu vou com certeza abordar em outros vídeos aqui do canal. Então, pessoal, não é brincadeira. A não ser que você queira brincar com o seu dinheiro, com o seu tempo, com o seu investimento. E com as pessoas que estão do seu lado. Então, abrir uma operação de e-commerce, site de vendas, varejo online, comércio eletrônico, enfim, para vender produtos físicos, não é brincadeira. Ah, André, mas você está desanimando? Não estou desanimando, estou só alinhando expectativa, porque acontece muito isso aqui na agência, onde eu presto consultoria aqui, e para empresas que me contratam direto na consultoria, eles chegam, simplesmente acham que vai colocar a loja virtual lá e ela vai rodar sozinha, a operação vai acontecer. E pronto. E vai vender milhões da noite para o dia. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Muitas vezes eu declino de projeto, ou perco projeto justamente porque eu deixo tudo isso muito claro. Muito claro que precisa pensar em todos os pontos. E não é só no início. Muitas vezes você tem que revisar esses pontos depois que a operação começa. Por exemplo, procedimento de trabalho, automação de processos. Cara, você vai estar sempre melhorando se você quer uma operação eficiente. Tecnologia, ferramentas, às vezes plataforma. Eu já troquei 22 anos aí de mais ou menos 5 plataformas, que cada hora vinha com uma tecnologia diferente e melhorava. Isso era uma dor. Mas com isso eu fui aprendendo a ter um olho clínico para essas plataformas, foi onde eu me diferenciei, até porque todas as plataformas que eu fui, elas foram vendidas. Eu comecei lá em 2003, aliás, duas não foram, né? A maioria foi. Comecei lá em 2003 com a Brasil Shop, que era vendida pela Omni Brasil. Depois fui para a Fast Commerce, foram as únicas que não foram vendidas. 2008 eu fui para a Verts, era uma das melhores plataformas na época, tanto que a Fast Shop comprou a Verts. Depois fui para a Ikeda, Rakuten veio e comprou a Ikeda. Depois eu fui para Nixus, foi uma das melhores plataformas que eu trabalhei. O Woodley e o sócio, o Adriano, eles são programadores, me atendiam e faziam as coisas rápidas, que eu era muito veloz, né? Era líder de mercado, queria as coisas no ritmo, eles me atendiam naquele ritmo. E tanto que ela foi comprada pela Vetex, porque eles fizeram, a Nix fez uma ferramenta chamada loja integrada, foi comprada pela Vetex. E aí o que aconteceu? Eu não queria ser Vetex, depois eu até faço um vídeo por quê disso. E aí eu fui para EasyCommerce, a EasyCommerce do Maurício, lá do Sul, que tinha uma plataforma chamada Core Commerce. Resumindo a história, foi comprada pela Lynx. Aí eu saí da Lynx, aí sim fui para a Vetex. E para mim, uma das piores plataformas no meu tempo, tá? Pelo momento, pós-pandemia, aquela questão toda, né? Não posso só ocupar a Vetex, mas assim, foi muito difícil trabalhar com a Vetex, porque precisava de uma equipe grande, gigante, era uma plataforma cara. E aqui eu vou fazer um vídeo justamente explicando isso, que existem hoje basicamente 3 modelos de plataformas. Tá? 3 modelos, 3 tamanhos. Plataformas pequenas, para atender aquele público pequeno, vou vender até 100 mil reais por mês, 150 mil, 200 mil. Plataformas médias, 500 mil, 1 milhão. Plataformas grandes, que são enterprise. Um exemplo aqui é a Vetex, só que ela custa 5 mil a 10 mil reais. Aliás, 5 mil só dela, mas você vai gastar de 5 a 10 com a agência, uns 15 mil. De 10 a 15 mil no total, só para manter a plataforma. Sendo que hoje você tem plataforma média aqui que por 200, 300 reais é muito semelhante aqui, tá? Muito semelhante. E existem plataformas que você pode começar pequeno e migrando, fazendo upgrade, sem mudar de plataforma. A Nuvem Shop é uma delas. Você começa com um plano de 59, vai para 300, depois você pode ir para Next, que você também não vai gastar 5, 10 mil, você vai gastar lá, investir, né, por mês, uma média de 2 mil, 1.500, depende. Cada época, né, eles têm lá um plano, mas é isso, tá bom? E aí vocês vão sabendo, né, tendo esse checklist, eu vou deixar também esse checklist aqui no canal, plano de Excel para vocês acompanharem. Tendo esse checklist aqui, vocês vão responder essas perguntas e vão chegar na plataforma e falar, você atende essas empresas de frete, de logística, de meio de pagamento, você faz venda B2C, que é consumidor final, ou B2B, que é o atacado, né? Enfim, é isso. Você entendeu que não é brincadeira?
e-commerce, varejo online, não é simplesmente escolha a plataforma e depois eu vejo o resto. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo de 1 hora agora. Vou fazer vídeos mais curtos agora, vídeo de 10 a 15 minutos, alguns de 5 minutos, para falar desses pontos, para ajudar vocês a escolherem. Quem quiser também pode contratar a agência. Vou deixar aqui para vocês hoje a agência que eu estou. Não vou falar o nome dela aqui porque eu estou em transição de agências, tá? A agência que eu estou, vou deixar os meus contatos e também o link do curso, caso você queira fazer um curso online e aprender na prática como montar o e-commerce de sucesso, com todos esses e outros pontos, né, aí mostrando na prática mesmo, cada item, cada ponto, como fazer. Você pode também comprar o curso com a mentoria, onde eu estarei aí no mínimo 8 semanas, aí, 8 sábados, falando com vocês, cada aula, sobre um tema super importante, super estratégico, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, curte, dá o like, compartilha, segue o canal. Estamos juntos aí, 2026 vai ser um ano próspero, abençoado para todos. Que Deus abençoe você, sua família, e que você planeje e decida fazer um e-commerce de sucesso, que seja um e-commerce campeão, uma loja virtual que seja referência no Brasil e no mundo. Estamos juntos? Pode também fazer perguntas aqui, deixar comentários que eu, na medida do possível, estarei respondendo. Um abraço, beijo no coração, estamos juntos.